com a participação de vocês, para que esse momento seja um momento bem agradável para todos nós. A Sandra, que é a professora. Olá, Sandra, fisioterapeuta, Olá. não é, Sandra? Isso, Mariana. Seja bem-vinda. Nós estamos no momento de frio, não é? Estamos assim agasalhadas, porque realmente... Chegou a época do ano que me deixa mais retraída, porque eu sinto muito frio. Mas o coração é quente. Ah, isso aqui é bom. Sim, sim. E Sandra, olá, Janaína, tá chegando Olá, aí, seja Janaína. bem-vinda. A gente tem feito essas lives meio de surpresa, assim, né? Mas é gostoso também, porque como o Café Consigo é esse bate-papo informal, é como se a gente estivesse, de repente, numa cafeteria, e aí chega um amigo, a gente começa uma conversa, né? De forma descontraída. E Sandra, hoje eu abri uma mensagem aqui, tem um livrinho que eu gosto muito, que é Minutos de Luz, do Pastorino. E aí, Sim. olha só, me caiu um tema que eu acho que tem muito a ver com a questão do cérebro, hein? Estar aberto para novos conhecimentos. O título é, inclusive, Abertura. Eu vou ler, vou Olha, comentar essas questões, porque nós estamos no momento de fazer escolhas, de escolher novos caminhos. Aliás, sempre é tempo de escolher novos caminhos, né? Eu sim. vou ler assim, ó. Você não deve prender seus limites estreitos daquilo que aprendeu ou realizou até hoje. Alguém já disse que a evolução é infinita. Não desperdice tempo. A expansividade é o princípio da vida. Prisão, bloqueio, bitola, sectarismo, inércia, ociosidade e comodismo são expressões de comportamento que quase sempre entram em choque com as forças do progresso. E aí ele orienta: caminhe observando a beleza dos horizontes sem fim. Cresça para Deus. Você nasceu para escalar a montanha da perfeição. Então eu pensei, tudo a ver com a Sandra. Eu gostaria de comentar um pouco Conosco, né, sobre isso Mariana? Com todos conosco. nós. Nossa, que lindo. A abertura. Isso, temos que estar à disposição dessa abertura também, né? Nos abrir e proporcionar abertura para o outro. Eu acho isso importante também, né? Se você já tem algum conhecimento, nessa troca com o outro, você se abre e faz com que ele se abra também para o novo e para o aprendizado, formando conexões, redes intensas e gigantescas até, se nós quisermos, em busca dessa montanha da perfeição. Aí achei tão lindo, poético, né? Achei muito bonito também. E é interessante que ele fala assim que não, realmente não tem nada que justifique a ociosidade, né? Eu já ouvi também uma profissional que é da saúde falando exatamente que o nosso corpo tem articulações porque ele foi feito para o movimento. Mas não só o corpo, a mente também, né? Às vezes a gente está sofrendo porque a gente está se travando numa situação, não estamos felizes, não estamos satisfeitos e não nos movimentamos em busca da resposta, né? De um novo horizonte, vamos dizer Novo assim, né? horizonte. Isso. E interessante que é subindo a cada passo essa montanha da perfeição, em busca da perfeição, que é Deus, nós olhamos de uma forma mais ampla para o horizonte, né? Conseguimos enxergar mais longe, conseguimos ver mais coisas, e o cérebro nessa atividade tem muita relação, né? Cada coisa nova que você aprende, você consegue colocar em prática e o seu cérebro vai colocando mais e mais conexões. Então, é importantíssimo mesmo a gente dar essa abertura, tanto para a parte física, cerebral, quanto para a parte mental, espiritual. Não podemos ficar na inércia, né, na acomodação. Isso é muito ruim para todos nós.
O tempo que a gente tem aqui é muito precioso, né? O tempo que a gente tem é precioso para a gente não agir, né? Não aproveitá-lo da melhor maneira possível, não é? Ficar parado mesmo, né? Porque fomos feitos para o movimento. Não, ainda mais eu, né? Como uma pessoa que gosta de atividade física, que escolheu uma profissão que mexe com o movimento e depois foi estudar as questões cerebrais e ver que a nossa mente é movimento constante, não para. Mesmo dentro de uma meditação, ela não para. A gente já aprendeu isso, né, com os amigos, com Haroldo, com os outros colegas e outros que nos ensinam outras técnicas de meditação. O universo é movimento constante. Né? Aí você viu quem entrou aí também? Mais Eu uma vi a amiga, a Janaína aqui. Marília. A Marília Candel. Beijão, Marília. A Marília, eu não lembro agora. É a nossa companheira também ali. Ela mora em Curitiba. Deve Ah, estar que um frio legal. lá. Aqui tá frio Nossa, também. eu imagino. Isso, E a gente tem que pôr movimento nesse frio, né? Parte física, senão trava tudo mesmo. Se a gente bobear no frio, a gente perde vontade de fazer as coisas, né? E não pode. sim. Não pode. Caminhar, se mexer um pouquinho, né? Sim. E eu estava pensando, eu estava lendo outro dia alguém falando sobre essa questão da postura, que quando a gente muda a postura corporal, que existem posturas que dinamizam no cérebro uma ação de empoderamento. Tudo eu lembro de ti. E aí que eles falam que tem umas certas posturas de poder que no momento que a gente está não dá vontade de fazer nada, mas se a gente se colocar naquela postura e respirar naquela postura, o cérebro entende e ele começa a produzir substâncias que vão efetivamente trazer, acionar em nós essa vontade, essa disposição renovada. Isso faz sentido mesmo? Faz muito sentido. Atitudes. Tá tudo, tudo ligadinho, né, Mariana? O que você está expressando no seu físico é o que está acontecendo lá na sua mente e no seu cérebro, que é o intermediário, mente e corpo. E se você, a partir da sua mente, resolve fazer uma coisa nova, ter essa abertura que a gente começou a falar, o seu corpo vai responder. Vai responder. Aí se você, não tô com vontade, deixa eu ficar aqui, o que você faz? Aí você se encolhe. Se A fecha, hora né? que vem se fecha. A hora que desperta aquela vontade em você, né, no seu eu profundo, você se abre. Aí vem essa abertura, você se expande e você vai em busca daquilo que você quer. Se você quiser pintar um quadro novo, tô vendo um quadro bonito novo seu aí. Sim, a minha Se você rosinha. tiver, se você tiver encolhida assim, ó, não vai ficar mais difícil? O que você tem que fazer? Pegar o pincel, ir lá e proporcionar uma abertura, respirar, expandir pulmão, né? Tem muito a ver, sim. Tem muito a ver. Menina, eu tenho uma gatinha, eu aprendo muito com ela sobre esse negócio de expansão, né? Então ela Sim. acorda, a primeira coisa é alongar o ser, né? Alongar os músculos para lá, para cá. E eu estava percebendo, ela pula mais de 1 metro todos os dias, porque ela desce e vai lá para a grama, né? Passeia pela grama ali, pela vizinhança aqui pertinho, e depois ela pula de volta. Ela entra e sai na casa pela janela. E aí tu vê, mas isso funciona, não é? Porque, Sim. por mais que nesses intervalos ela só durma depois disso, mas quando ela quer, ela tá com os músculos e as articulações ativas o suficiente. Olha, ela pesa, né? Tem um pezinho ali proporcional ao tamanho dela, assim, considerável, né? E eu tô brincando, mas é porque a gente tem que observar mesmo, eles nos ensinam realmente isso, né? Nós aprendemos muito com os animais. O que os animais fazem logo que acordam? Eles se expandem, fazem alongamentos, né? Se esticam.
Para quê? Para se preparar para as atividades do dia. Eles não saem encolhidinho lá de onde eles estão e continuam encolhidinhos. Não, eles se expandem. E é E, muito legal. Quando e eles querem carinho, alongar, se abrir é importante. Isso no sentido físico e mental também. e afetivo também, porque quando E eles afetivo querem carinho, não tem problema. Eles vêm e demonstram que eles querem que a tua atenção naquele momento, não é? E eu é também muito tenho duas bonito de ver gatinhas aqui. Eu tenho um casal de gatinhos aqui. Mas eles ficam lá no quintal. Eles não querem saber, eles ficam passeando. Na verdade, nós adotamos, porque eles eram da rua. Daí começamos a dar a ração aqui. Aí eles ficam por aqui. tô Eles acenando têm. ali com o Dani, né? Ah, tá. Ó, aqui o EPA entrando também. A Dani foi minha aluna. Lá na universidade. Oi, Dani, tudo bem? Também fisioterapeuta, então. Também fisioterapeuta. A gente falava. E os alongamentos nesses dias de frio são essenciais, não é? Sim, sim. Porque eu sei que, pela minha experiência da enfermagem, que o frio tende a fazer com que a gente fique mais tensionado, né? Encolhido. Tensionado, E isso encolhido, também encurta, interfere na própria pressão arterial, né? Tem que ter esse interfere cuidado. em muitas coisas. E vai causar dor, não é? Se você não Dor. se alonga, você vai ter dor. O EPA, por exemplo, que corre, eu vivia falando para ele. EPA, você tem que alongar direitinho e ele se alonga. Para não ter lesão durante uma atividade física, por exemplo. Uhum, Então, uhum. alongamento é abertura também, né? Exato, abertura. E que pode vir do corpo, que quando a gente tem essa prática diária, o corpo pede, né? A gente diz, quando a gente tem uma Sim, prática rotineira de atividade física, o corpo não te dá, ele pede o movimento. Mas quando a gente fica muito tempo parado, também é o contrário, né? Aí quanto mais parado de menos a gente quer se movimentar e começar. Mas então a gente pode usar a vontade do corpo, ou pode usar nossa consciência para impor esse movimento ao corpo, né? E depois ele mesmo vai necessitar, né? Ele mesmo vai nos acionar, vai estar mais pronto. sim. É porque quando nós praticamos com assiduidade a atividade física, isso proporciona ao cérebro felicidade. Vou falar, Uhum. porque são substâncias produzidas que te dão prazer, que te dão satisfação naquilo que você busca. E tem gente que não entende isso, porque quando começa a fazer, começa a doer, né? Aí não persiste. Aí vai fazendo de vez em quando, aí vai doer de novo. Acaba o corpo, né, supostamente pedindo para não fazer, mas não é bem assim. O cérebro vai sempre querer movimento, sempre. Isso é para isso que nós somos criados, para o movimento, não para ficar parado. Quanto mais parado mente e corpo, menos vida, Uhum. né? É As verdade. pessoas se fecham para a vida se elas não fazem isso. Há Uhum. pessoas que trabalham muito a mente, né? Trabalham bastante. Trabalho mental, cognitivo, não estão paradas na parte mental e cognitiva. Mas isso não é equilíbrio. Precisa também colocar o corpo em ação. Para você conseguir o equilíbrio, e não só da parte de alma, que a gente quer falar também, mas da parte das substâncias que o cérebro produz. Né? Exato. Eu estava estudando, né, em função dos estudos de arte terapia, sobre o corpo como um grande livro nosso. Que cada parte do corpo tem suas memórias de diferentes fases da nossa vida, do nosso desenvolvimento evolutivo também, né, Sandra? Sim, tem um livro que chama Anatomia Emocional. Então, Ah, interessante. as emoções que experimentamos ficam registradas em grupos diferentes de células. E isso é individual, viu, Mariana? Claro, tem uma predominância para alguns órgãos, para alguns sistemas,
Por exemplo, a raiva, Hum. a emoção raiva. Quando ela perde o equilíbrio e se torna ira constante, vai afetar o seu sistema hepático, principalmente o órgão fígado. E aí a pessoa pode desenvolver alguns problemas hepáticos. Isso está dentro da medicina tradicional chinesa, né? Já sabem isso há milênios. E agora alguns pesquisadores estão conseguindo evidenciar isso, né? Que as emoções afetam o nosso corpo físico. E outras também, né? Ou, por exemplo, a tristeza. Os chineses falam que o sentimento constante de tristeza pode afetar seus pulmões, a parte respiratória. E aí essa pessoa tem maior tendência a ter pneumonias, ter doenças respiratórias. Então, você tem que manter um equilíbrio. E para manter o equilíbrio, precisa movimento. Não E adianta ficar... E também uma pessoa que só fica na atividade física, mas não trabalha o emocional, também corre o risco de afetar o seu corpo físico, por conta das emoções não equilibradas. esse amor, né? Esse alto amor que a gente está falando aqui, que esse café consigo, se gostar, se cuidar, esse autor ele fala que nós temos partes do corpo que tem forma de semente, que o pé tem forma de semente, eu nunca tinha pensado nisso. O rim tem a forma de uma semente e a orelha também tem a forma de uma semente. E aí ele nos convida a refletir do que significa isso, né? Assim, os pés, pensar onde eu tenho escolhido andar, em que terrenos eu tenho escolhido transitar? O que eu ando semeando pela vida? Quando eu considero os problemas físicos que eventualmente possam surgir nos pés. Então eu preciso questionar o meu emocional, sabe? Assim como as orelhas também, que coisas que eu estou absorvendo do mundo, né? Como que eu estou me deixando impregnar por aquilo que vem, né? Então, assim, é muito interessante os rins pela função de filtrar, daí ele fala, né, para a gente observar e analisar, e, conversar com o corpo, escutar o corpo, né? Exatamente. Isso é ancestral, não é? Isso não é novo, né, na verdade. Não, na medicina tradicional chinesa isso tem milênios. Por exemplo, a orelha tem muitos pontos de acupuntura. E Exato. uma boa parte deles tem ligação com os nervos cranianos. Então, nós conseguimos estimular a produção de determinados neurotransmissores através desses pontos de acupuntura, via nervo craniano. E cada parte da orelha tem uma representação do corpo inteiro. Por Assim exemplo, como os pés, né? Também, a planta assim dos como pés. aí a reflexologia, né? A reflexologia eu vi alguma coisa só, né? Dentro quando eu estudei a medicina chinesa, não apliquei tanto, mas também tem representação do corpo inteiro nos pés. Nas mãos também tem. E aí a Então, gente fica é muito pensando da importância interessante. do abraço, né? Porque o abraço é esse sistema físico em contato com todo o sistema, as memórias de um outro, né? De um outro corpo, né? Que Sim. coisa mais linda, como isso se amplia quando a gente tem esse olhar, né? Nossa, dá para fazer várias aberturas aqui com essas reflexões. Nossa, muita coisa. É muito interessante, porque cada corpo é único, Uhum. cada mente é única. E cada vez isso fica mais nítido para mim, né? Desde a criação, desde que Deus nos criou, que cada um seguiu o seu próprio caminho. E vem a ciência falar para a gente, cada um tem uma digital única, cada um tem a voz é única, ninguém tem uma voz igual no mundo. A íris, né? Também, né? A íris, tudo, o corpo inteiro, inclusive as nossas conexões neurais. Ninguém tem uma conexão neural igual a do outro. Nem gêmeos, que né? Gêmeos univitelinos que a gente fala, que nasceram de um único óvulo fecundado.
Nem Uhum. eles. Cada um é um indivíduo. E formam suas próprias características corporais e de mentais também. É, porque cada espírito tem a sua trajetória evolutiva própria, né? Exatamente. Única. Isso é Exatamente. muito bonito, porque a gente começou falando sobre o frio estar encolhido por causa do frio. E às vezes a É, gente fala, um dia na cama não vai fazer diferença. Não, um dia, né? Tirar aquele dia assim, hoje eu vou ficar relaxada, quero assistir, sei lá, minhas séries, ler meu livro. Ótimo. Mas você é o único no mundo. Acho que essa é a ideia, né? Que a gente está falando aqui. De que nós isso. somos, sim, importantíssimos e necessários, porque somos únicos, né? Não existe outro Exatamente. igual a nós no mundo. Então, se a gente não vai fazer essa interação, a nossa, né, possível através de nós, quem vai fazer, né? É, é a abertura para si mesmo, para se conhecer e a partir daí ter abertura para conhecer os outros eus que você Uhum. vai encontrando pelo caminho. Isso é o bonito da vida, né? Ter essa abertura e aprender cada vez mais. Acho tão. Aí hoje eu tô com a alma um pouco poética. Tô vendo. Não sei se percebeu. Eu tô tentando sair um pouco do meu do meu jeito muito científico de ser. Vamos assim, ai, vamos, né, sonhar mais. Porque Mas esse tema me trouxe isso, né? Essa abertura. Vamos ver o lado artístico da vida, né? Mas sabe, Sandra, outro dia eu vi a frase que diz isso, que pouco conhecimento nos afasta de Deus, muito conhecimento, ou muita ciência, nos aproxima de Deus. Né? É, agora está assim. Agora está assim. Ai, isso é tão bom. Quanto mais, Muito. mesmo que a gente falava sobre o nosso corpo, quanto mais a gente consegue entender o nosso corpo a partir de diferentes saberes, mais a gente tem possibilidade de amar esse corpo e de valorizar esse tempo que nós temos aqui e de valorizar os encontros e as possibilidades, e até os nossos erros, né? Os erros Sim, nos trouxeram aqui a esse momento, né? Então, tudo isso a gente pode ver que tem um sentido e tem um valor, né? nem me fale. Nem me fale. Se não errar, como é que eu vou aprender? Não tem Ninguém jeito. nasce sabendo escrever, pintar, fazer música, dar Costurar, aula. né? Que nem a Rosângela aí, ó, a nossa amiga É, a do ateliê. Rosângela chegou também. Beijo, Rô! Então, cada oportunidade, cada vez que estamos aqui, a gente aprende um pouquinho mais, né? É verdade. Ah, ela mandou um Então, coraçãozinho pra gente, olha que bonitinho. é porque a Rosângela também, ela faz essa intervenção, dando o toque dela pessoal único naquilo que ela produz, de acordo com a encomenda, né, Rosângela? As pessoas encomendam e ela, inspirada na pessoa que encomendou, ela tenta dar um toque especial naquela peça, em cada peça que ela está produzindo. Mas isso deveria ser na hora de fazer uma comida, a gente deveria ter essa postura da Rosângela, né? Na hora de sair na rua, na hora que a gente está se arrumando para ir para a rua, pensar como que eu quero estar, como que eu quero ser vista, que a Carol trabalha isso com a gente, né? A É, Carol Eugênio lá. Como que eu quero ser vista pelas pessoas, né? Não só pela impressão que eu vou causar, mas para que eu atraia as pessoas que têm afinidade comigo, para que eu aumente mesmo esse meu campo de amizade, de relacionamento, à medida em que eu consigo ser autêntica, vamos dizer, né? Espontânea, autêntica. Né? essa, como nós queremos que o outro nos veja, para que o outro cresça junto também. Não só Exato. para, ai, porque eu sou o melhor, eu quero ser visto. Não, não é esse tipo de visão, né, que a gente fala. É uma visão muito mais aberta, muito mais ampla, né? Uma visão que é de agregar, uma visão de colaborar, uma visão que vai gerar realmente um crescimento. Se as pessoas ficam enclausuradas, fechadas na sua própria bolha, não pensam em como elas querem ser vistas, colocam essa bolha como uma máscara,
Porque essa máscara um dia vai se romper. E aí ela vai ser Uhum. vista e nem sempre da maneira como ela gostaria de ser vista. Então é Uhum. importante trabalhar isso. Ter essa abertura para você pensar em como você quer ser visto. Isso. E aí, como tu disseste, vale a pena observar as outras pessoas, interagir com outras pessoas. Porque às vezes até para tu descobrir, olha, isso aí eu não quero. Por esse É caminho eu não vou, não é? Mas se a gente se isso. fecha, a gente não, a gente fica nisso que ele fala, estagnação, né? A gente fica estagnado, preso, e aí a gente não serve nem para nós, para construir, porque nós somos a única pessoa que vai construir a nossa felicidade somos nós, ninguém vai fazer isso por nós, né? Então a gente precisa ser ativo nesse processo. Hoje ainda de manhã eu vi uma postagem de um moço que ele fala assim, ele colocando áudio desses áudios dos vídeos ali, dos rios, ele fala, fazendo stories de novo, né? O vídeo critica, né? Mas fazendo stories de novo, e ele fazendo muitas poses. E ele diz, claro, se eu não fizer stories, como é que as pessoas vão saber? Como é que as pessoas vão saber o que eu estou promovendo? E ele ria, eu tive que rir muito, porque um pouco é isso, né? Nós estamos contando aqui um pouco da nossa jornada, que não é melhor do que ninguém, não é melhor do que a de ninguém. Exatamente. Não é essa pretensão, não é? Não, de jeito nenhum. É para acrescentar realmente na vida das pessoas. Olha para você, sempre tem uma luz aí dentro, sempre tem algo bom, sem aparência, sem máscaras, né? Só o interior mesmo, que aí o seu exterior, né, vai desabrochar, vai ficar bonito de qualquer forma. Sim, é verdade. E eu estava pensando outro dia, a autenticidade, como diz a Rosângela, que estou louca para chamar ela para conversar. A Chama, quem sabe se autenticidade, ela puder. vamos ver se ela tem disponibilidade de tempo, né, nesse momento aqui para nós. Isso é um horário complicado às vezes para as pessoas. Essa autenticidade, esse frescor, essa simplicidade, essa humanidade, que eu acho que é essa condição humana, né, que a gente busca compreender, expressar, né? E eu me lembro de quando a gente ficava assistindo as novelas, todas as novelas ali. Ah, mas era um dia ensolarado, no fundo era isso que a gente estava buscando. Esse viver do outro, só que aquele outro era um personagem, né? Que tinha É, ensaiado aquele momento, que tinha sido maquiado por não sei quem, que tinha treinado o jeito de andar. O que a gente está fazendo agora é uma coisa diferente, é a partir do nosso momento, da nossa vida, das coisas que a gente vem pensando, vem querendo estruturar, comunicar, é desse lugar que a gente está falando, né? nós estamos nos colocando como se fôssemos atores, mas de vida real, não é? A professora não pode. E Ah, exato, mas e somos, como autores, não, como protagonistas isso, acho que é da melhor essa nossa palavra. vida. É isso aí. É, exatamente. Os atores nos inspiraram um determinado tempo da vida, né? Assim, quando a gente lê um livro, vê a história de alguém, isso pode nos inspirar. Mas no momento que nós nos colocamos aqui, falando de nós mesmos e chamando outras pessoas para falarem de si, é um protagonismo para o bem. Uhum. A intenção sempre será essa, né? A vida real para o bem, tentando conectar tudo, plano físico e plano mental também. Fundamental isso. Com equilíbrio, que como a gente aprendeu lá no equilíbrio das Essa ideia emoções. da gente não se abandonar, não é? Não se abandonar. Porque a gente não precisa que a Globo contrate a gente, digamos assim, né? Não, Uma grande emissora, olha só. para nos dizer, olha, a gente quer a tua imagem lá, nós... Não! Agora, esse é um veículo que está à disposição de todos, né? E às vezes eu às vezes estou assistindo uns videozinhos lá da China, lá produzido por alguém que pensa que nem nós, lá na África, né? É muito interessante, assim. Então, É, assim, nós estamos num outro momento, a gente precisa realmente aproveitar isso.
né? Explorar isso. Nós estamos aqui fazendo uma exploração dessa tecnologia, né? Nos abrindo e vendo quem está se abrindo para se mostrar, não é? Nossa, eu adoro videozinhos de dança. Tem um pessoal com umas danças Nossa, tem um tão pessoal show. show. Eu fico babando nessa arte da dança. Eu ainda falo, ai, como. Eu até fiz um tempo de escola de dança, alguma coisinha, mas muito simples, que já tinha mais de 40 anos, então não peguei muito Ó, bem. Né? chamando a ateliê aí, vamos lá. A Rosângela vai falar com a ateliê. Mas essas coisas que a Mas gente adoro fazia no dança. quintal de casa, né? Oi, Me pegaram Rosângela. de surpresa. Ai, não adianta. E uma que eu estava com saudade, né? Quanto tempo faz que a gente conversou a última vez? Faz bastante tempo. Muito tempo, muito tempo. Tô aqui toda acabada, mas Nós estamos aqui também, estamos em casa. Estamos em casa. Vida real, Rosângela. Nós estamos falando de vida real. é verdade. Autenticidade, abertura. Exato. É isso que a gente está buscando. Eu acho que a gente está desafogando um pouco aquela pressão assim do perfeccionismo, não é? Mas para podermos ser perfeitos, a gente tem que ver o que precisa ser aperfeiçoado. A gente precisa conhecer o todo, para depois a gente aparar as arestas necessárias, né? E a Sandra estava falando da dança, né? Dos vídeos de dança. Eu amo também. Às vezes eu quero fazer, aí eu fico assim meio pensando, ai, será? Mas eu acho que eu já vi vídeo seu de dança aí. Tem um ou dois lá. Eu já vi com as irmãs, não é? Mas agora tem uns assim, né? Umas músicas muito legais e esses dias andei pensando, ai, será que eu faço? Aí eu penso assim um pouquinho, assim. Não sei. Eu também penso que um dia eu vou fazer o vídeo de dança. É só juntar uma turminha legal, assim. Mas tem um pessoal, por exemplo, que faz uma arte ao vivo, umas coisas, assim, fantásticas, assim, que tu vê que aquilo é na hora mesmo e se forma um trabalho belíssimo. Ou tem, às vezes, que é na cozinha. Tem uns maluquinhos que fazem umas coisas de produção de doce, de decoração de bolo, coisas assim fantásticas. Nossa, que gente talentosa essa, né? Sim, tem muito talento na internet, muito. Criatividades. Quando você pensa que já viu tudo, pode esperar que vem novidades. E é muito legal. Do mundo inteiro, né? Isso que é muito legal. Do mundo inteiro a gente vê coisas novas. Isso é abertura, né, Mariana? Quer mais abertura que isso? Abertura. É estar atento para aqui agora, vivendo o momento presente. Outro dia assisti um rapaz que vocês devem ter visto algum vídeo dele sobre a luva de pedreiro. Ele lá no meio do campo, num lugar bem assim, simples. Ele ali com uma trave de futebol, um campinho cheio de mato, inclusive. Ele começou a gravar uns vídeos com luva de pedreiro, só que fazendo gol. Aquilo viralizou. Então, assim, é do teu local, fazendo aquilo que tu gosta, é que tu vai pro mundo, sabe? E para dizer que tem por que tu estares aqui nesse mundo. É com aquilo que a gente falava sobre ser único, né? Tua digital é única. Não sei se pegou essa parte, Rosângela. Que a nossa digital é única, a nossa íris é única. Somos seres únicos e válidos. Que eu acho que isso também, a minha preocupação grande, assim, é com essas pessoas que chegam a deprimir tanto a ponto de pensar em desistir da vida. Mas se tu desistir, não vai existir mais um igual a ti no mundo. Não pode. Precisamos de ti, né? Tem que deixar tua marca. Assim que a gente vê o quanto a natureza, né? O quanto a natureza ela é incrível. Eu tenho irmãs gêmeas, tenho irmãs que são gêmeas. E elas são iguaizinhas fisicamente. Olha! Mas, no entanto, como são diferentes uma da outra, assim. É bem, bem, bem diferente. Então, é um encanto a gente poder
perceber essas coisas, né? Eu acho que essa certa divindade que cada um tem, né, dentro de si, que a distingue dos outros. Isso é fantástico. E nós precisamos, né, dessas outras vozes. Fala, Sandra, que a gente ouviu. E lembrei de uma frase que alguém me falou, agora eu não vou lembrar, que nós somos células únicas de um Deus só. Olha que lindo isso. Então, cada célula é necessária para formar esse todo. E você pode entender esse Deus da forma que você quiser. Mas é um todo que precisa de cada célula. Eu achei tão bonito isso também. Lindo mesmo. É lindo. E cada um contribui com aquilo da maneira como pode, né? Às vezes a gente vê, hoje eu vi um videozinho também, hoje está para comentar os vídeos, de alguém filmou os elefantes, uma manada de elefantes atravessando uma via expressa, mas era a manada toda. Mas teve um elefante maior que ficou mais para trás, depois que passaram toda a turma, ele parou, olhou para quem estava filmando e sacudiu a tromba, como quem diz, obrigada aí por ter deixado a gente passar. Uma coisa assim, única, sabe? Que tipo, nossa, como essas pessoas, se a gente não estiver atento na vida, a gente não percebe essas belezas, essas mensagens que vêm de algum lugar para nos empoderar, para nos impulsionar, para que a gente acredite na vida, né? E a natureza ensina realmente, eu concordo com a Rosângela, a natureza é incrível. Se a gente for ver uma árvore, pegar duas folhas, olhando no todo parecem iguais, mas se examinar, vai ver que tem detalhes diferentes. As ranhuras, o desenho, não tem uma igual na mesma árvore. Então, são sinais da natureza para te mostrar, olha, o diferente compõe um todo que é maravilhoso. Essa é aquela árvore esplêndida, linda ali, compondo um ambiente, dando a beleza dela, precisa de cada folha diferente como ela é. É incrível. Isso, né? É incrível, a natureza ensina, cada dia ensina mais isso, né? E como um complementa o outro também é legal, né? Cada um na sua diferença complementa o outro. E se faltar aquele pedacinho, falta realmente para o outro, né? Porque nós não somos seres para vivermos sozinhos. Então, esse complemento que o outro me traz e que eu levo também, isso é fantástico, né? É um complemento, apesar da nossa individualidade, dessa coisa que só eu tenho, que só a Sandra tem, que só a Mariana tem, mas, no entanto, a gente se complementa, né? E não perdendo a nossa autenticidade, mas complementando. E isso é muito lindo. Isso que é a gente que tem uma fé, né? E a gente acredita em reencarnação, a gente sabe. Não viemos para esse mundo por acaso e não estamos nesse lugar, nesse núcleo familiar por acaso. A gente não acredita nisso, a gente sabe isso agora, né? Isso já nos dá um ânimo a mais, né? O Sam já está falando que tem irmãs gêmeas, a Camila, que estava aqui nos acompanhando, não consigo agora ver. A Camila tem filhos gêmeos também, e ela poderia falar disso, né? Do como que a personalidade de um é totalmente diferente da de outro também, né? Mas, na verdade, somos realmente seres únicos. E eu conversando com as minhas irmãs, principalmente depois que a minha mãe se foi, em alguns momentos, eu começava a falar assim, pois é, a mãe fazia isso, dizia isso e aquilo, elas paravam e ficavam me olhando assim. Nunca vi a mãe dizer isso. E era uma coisa que eu tinha ouvido repetidas vezes na minha vida. Em outros momentos, elas falavam, porque a mãe falou isso, a mãe... E assim ficava. E por fim, eu cheguei à conclusão, nós tivemos mães diferentes. Acontece a mesma coisa comigo, eu tenho 5 irmãs, né?
Nós somos 6 mulheres. Então, assim, elas falam coisas que eu nunca vi minha mãe dizer ou fazer. Isso é incrível, eu fico pensando, nossa, que legal, necessidades diferentes, ó. Em cada pessoa, necessidade diferente. A mãe, imagina uma mãe, então, como é legal isso, né? Ela age conforme o perfil de cada um, os detalhes de cada um, né? A personalidade. Atender a necessidade de cada um, né? A minha avó teve 17 filhos. A mãe da minha mãe. E hoje a minha mãe estava falando que ela não se lembra de ver a minha avó passando uma roupa, fazendo, não lembro mais o que, alguma atividade de casa. Porque elas faziam, né? Eram várias. Os mais velhos cuidavam dos mais novos, então ela não se lembra. E é interessante quando se unem as irmãs, os irmãos, e essa mesma conversa. Eu não lembro de ter, por exemplo, se alguém falar lá, eu não lembro da mãe ter passado roupa. Assim, mas eu lembro, eu me lembro, ela passava roupa assim. Aí dá a impressão que não é a mesma mãe, né? Mas são as necessidades, os momentos, as visões até o olhar de cada um sobre o outro que acaba registrando na criança, né? Desde criança. Isso, a maneira como cada um vai interagir com aquela mãe, com aquele pai, os resultados vão ser, as vivências vão ser diferentes, e isso não é preferência. Agora a gente consegue entender isso, que isso faz parte, né? E geralmente aquele filho que é mais problemático, vamos dizer assim, mais exigente, ele recebe mais atenção da mãe ou do pai, porque necessita mais. E não adianta os outros que se viram bem, que dão conta da própria vida, ficarem chateados ou com ciúme, porque isso é da natureza. Quando tem uma ninhada grande de gatinhos, de cachorrinhos, dificilmente a mãe abandona aquele que está precisando mais. Às vezes ela até ajuda. Os irmãos ficam naquela competição, né? Querendo deixar ele de lado, né? Não consegue mamar, não deixa mamar. Mas a mãe às vezes dá. Eu já tive cachorrinho que fez isso, né? Ficava bravo com aquele maiorzinho que não deixava o pequenininho não mamar. Então, se tem isso entre os cachorrinhos, não vai ter entre as mães humanas também? Deve ser por causa desse olhar, assim, que a gente tem, que distingue, né, o teor, vamos dizer, o essencial de cada pessoa, que quando eu faço alguma das minhas bolsas, né, do meu artesanato, fica diferente. Então, porque quando eu olho, é essa sensação que eu tenho mesmo, sabe? Que pode ser o mesmo tecido, mas cada vez que eu olho para ele, eu olho diferente. E se eu sei para quem vai aquilo, né? Porque às vezes eu faço e depois eu vendo, mas às vezes é uma encomenda. Aí eu sei para quem vai. E o meu olhar é diferente. Sempre. Isso é muito interessante, sabe? Da gente perceber de que aquela peça vai ser uma individualidade também, vai ser uma única. Vai ser única porque ali eu olhei diferente para ela. Às vezes pode até parecer igual quando eu faço do mesmo tecido, né? Mas nunca é igual. Sempre tem alguns detalhes que são diferentes. É uma peça única. E eu luto muito para ser dessa forma. Gosto muito que seja assim. Porque quem compra vai ter uma coisa única. Assinar. É uma assinatura tua, na verdade, né? Nessa peça. Dar esse toque diferenciado, né? É isso mesmo. Aquela pessoa única, não é?
para aquela pessoa sentir dentro daquela sua arte que ela foi vista como única. Isso. Isso é muito importante. Eu não sei, eu me dá um calorzinho dessas conversas. Eu me lembrei agora, você está falando em tecido, Rosângela, a gente fez um trabalho aqui, eu como artista em Porto Alegre, eu comecei a pensar, eu queria uma mostra, a escolha das mulheres, as escolhas das mulheres. Foi para maio de 2019. Então, assim, eu comecei a pensar até que ponto as mulheres realmente fazem escolhas e até que ponto elas são levadas né, a partir da visão do sagrado e do profano nas escolhas e nos papéis que elas desempenham da vida. Então, uma das coisas que eu tive a ideia de fazer foi fazer, sabe, vocês já devem ter visto nas igrejas do norte ali, Bahia, me lembro que eu vi no Senhor do Bonfim, os ex-votos, que são peças de órgãos, né, do corpo, produzidas em madeira ou cera. Né? Então a pessoa teve um problema na perna, ela manda fazer se recuperou, ela manda fazer uma perna em madeira e doa para a igreja, e vai lá para essa coleção dos ex-votos ali. Então eu criei peças do corpo feminino, fui perguntando para mulheres que partes seriam as mais importantes, e aí veio o coração, veio o útero, veio a cabeça, pernas, mãos, partes do corpo feminino que seriam relevantes. E a gente produziu isso em tecido, como bonecas, né? E aí a gente reunia as mulheres para elas escolherem que parte do corpo delas elas tornariam sagradas, se elas pudessem. E daí elas faziam intervenções naquela peça, bordando, colando, escrevendo, acrescentando coisas, miçangas e coisas. É um trabalho muito bonito. Porque aí a gente está falando sobre o corpo, eu estou trazendo isso porque a gente começou falando do corpo, eu e a Sandra, né? Do quanto o corpo é sagrado, e é muito emocionante as histórias que vêm, né? Quando a pessoa pega o seu coração e começa a falar um pouco da sua trajetória, e por que aquele órgão é importante para ela, por que para ela colocaria como uma coisa sagrada. É muito bonito, assim. Então, assim, cada ser humano é singular, porque o coração era feito da mesma forma por mim, né? O mesmo modelo. Mas, assim, é impressionante de ver a diferença de expressões de uma pessoa para outra naquele mesmo suporte, vamos dizer assim, né? E prova isso que tu está falando, o ser é único, né? Mas aí é tu, como artista, criadora, dando esse olhar, né? Esse lugar de único para aquele ser, né? Para aquele cliente que vai receber, né? A tua criação. Isso é muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito legal. Isso tem a ver com o que a gente está falando agora, de se sentir único. Porque de fato somos, né? De fato somos únicos. De fato somos preciosos. E gostamos que as pessoas vejam isso. Que o mundo veja isso. Só que agora nós estamos entendendo né, fazendo um olhar muito mais amplo, fazendo algo que realmente toque cada um. Não é um único egoísta, é um único abrangente de abertura. Eu vou entrar na abertura de novo. Um único para estar aberto ao próximo. Essa é a questão importante de saber que é único, porque você, sabendo que é único e que tem a sua importância, que tem o seu papel na vida e na humanidade, você consegue se abrir muito mais, sai do seu campo egoísta, né? E se permite ser ajudado muitas vezes também, né? Porque eu acho que esse é o caminho que a gente fez, né? A gente foi ali pelo próprio Odisseia, né? E a gente foi buscando uma estrutura que nos deu esse despertar. Olha, né? Não quero ser a melhor do mundo, eu quero ser o melhor que eu sou capaz de ser. Não é? Exato. Fiquei pensando no momento em que eu perdi isso na minha trajetória, sabe? Que teve algum momento entre, né, o agora, né, que eu perdi esse sentido do eu, da individualidade,
de não saber quem eu era, de não amar, porque daí a gente não ama e não é amado também. Tem toda né, uma coisa por trás dessa individualidade. Não é apenas o eu, né? Como a Sandra disse, tem essa coisa com o outro. Então, em algum momento eu perdi isso. E aí, quando a Mariana falou da Odisseia, né? Do projeto Odisseia, daí eu fiquei pensando nisso. Teve um momento já em que eu perdi isso. Talvez por isso que agora eu queira levar isso na arte que eu faço. Para mostrar a importância da pessoa receber uma coisa única para ela, porque ela é única também. Ser vista como única, não como parte da paisagem. Isso, eu não estou fazendo para ela porque eu quero vender. Não é isso. Eu estou fazendo porque eu quero expressar alguma coisa única para alguém, que é único. Que lindo isso. É engraçado eu sou de uma área totalmente diferente, né? Vocês sabem que eu trabalhei muito tempo com fisioterapia e com crianças com necessidades especiais. E eu não me via atendendo várias pessoas ali comigo de modo como eu via em algumas clínicas, né? Em cabines. Sabe? Liga um aparelhinho nesse, outro, né? Eu fiz essa experiência uma única vez que eu fui atender porque me pediram para substituir uma fisioterapeuta. Foi péssimo, porque eu preciso desse contato único com o paciente. E acho que é por isso que eu fui para essa área também, porque precisa atenção total naquele momento da fisioterapia com aquele paciente. Né? Então, não posso ficar me dividindo naquele momento, porque aquilo é único. E essa experiência me falou assim, não, você tem que ter um olhar para o ser único. Como que eu conseguiria dar atenção adequada para aquele com o aparelho X, o outro Y, e naquela correria, sabe, em meia hora eu tinha que atender 20 pessoas, tudo lá, cada um na sua cabine. Assim, meu Deus, isso não é para mim. Não, não é produção em massa, não é fábrica. Né? E isso agora, né, em um outro momento que eu estou, quando eu passei quando eu saí da universidade também e fui atender no Pilates, eu também fiz questão de ser, no máximo, 2 pessoas. Quase único isso. Mas ainda dá para você fazer esse atendimento exclusivo, né, de individualidade. Colocar várias, mesmo na área da saúde, você tira esse aspecto do indivíduo, porque você não consegue, você não consegue dar atenção para todo mundo se tiver muita gente. A Mariana deve ter muita experiência na enfermagem em relação a isso, né? Ter que correr, atender um monte de uma vez. Nossa, é uma angústia geral, né? Eu tive o privilégio de começar em UTI, e daí era assim, a gente tinha no máximo 2 pacientes, né? Mas 2 pacientes, assim, que exigiam atenção plena mesmo, de fato, né? Vigilância e agilidade e tudo. E é realmente, depois quando tu vai trabalhar, quando tu tem um grupo maior, aí que começa a ansiedade. Porque daí tu começa a te dar conta, não, mas eu não dou conta. Eu acostumei a enxergar meu paciente o tempo todo. Então, quando tu vai para uma unidade onde tu não enxerga a pessoa, aí que começa a tua angústia, porque tu treinou para estar enxergando a pessoa. E aí essa coisa que tu fala das cabines, para cada um, né, as paredes separando e dividindo, e esse corpo que fala, como é que tu vai ver o que esse corpo está falando? Né? Não dá. Como é que tu vai conseguir escutar o que a pessoa está falando enquanto tu estica, movimenta o joelho esquerdo dela? Que histórias ela traz quando tu mexe no joelho, por exemplo, dela? Ela vai falando todo o tempo, mas não é à toa que quando tu mexeu no joelho ela te contou uma coisa.
né? E Tudo tem outra história. situação, ela conta outra coisa. Aquilo tem ligação com a parte da cura dela, daquilo que vai fazer com que ela se reconecte com o bem-estar dela, né? Exatamente. Por isso esse olhar individual que eu sempre gostei de fazer. Até dentro da universidade, eu fazia questão de saber o nome de cada aluno. Era um terror quando chegava uma turma de 100 alunos, né? Logo no primeiro semestre. Mas eu queria saber quem era quem. Eu conseguia por um bom tempo. É que depois as turmas vão diminuindo, né? E aí você fica mais tempo com os alunos e você consegue registrar quem é quem. E a dinâmica é diferente também, né? Adorei entrar e conversar com vocês. Estava com muita saudade, mas agora eu preciso ir. Eu também Eu acho que o nosso objetivo aqui era isso, contagiar as pessoas para que elas percebam quem está ao lado e comecem a prestar atenção que ali tem um mundo de histórias para serem compartilhadas. E que está construídas juntas, né? Também. Que nem a gente está construindo aqui essa teia de histórias entre nós. É verdade. A Nilce entrou ali também, quero mandar um beijo para ela. A Érica. Dá um beijo para a Irani Campos, que está sempre nas lives com o Haroldo também. Grande beijo, Irani, nossa amiga do Odisseia. Que legal. Legal. Gente, vamos encerrando aqui, mas a gente já fica com essa vontade de retomar e a gente vê como faz bem, né? Faz bem conversar mais bem. Bom, né? É muito bom ouvir vocês sempre. Eu agradeço a vocês, agradeço a Rosângela por aceitar assim, entrar de improviso também. Mas é ótimo, é ótimo. Obrigada, Sandra. Obrigada, que bom Maria. Que eu consegui ouvir vocês. Eu gosto sempre quando eu posso ouvir vocês. Um abraço. Tá bom? Beijo, um abraço. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.